Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do EducaPE. Meu nome é Jobson Melo e estarei com vocês na aula de hoje. Vejam só, a nossa aula ela já foi tema de outras aulas. A gente vai fazer uma revisão através da resolução de questões. O tema da aula de hoje é problemas envolvendo números inteiros relativos. O que são números inteiros? São aqueles números que são tanto positivos quanto negativos. A gente vai ver operações que são a potência, o raiz, subtração, adição, multiplicação, divisão, vendo a sequência de resolução. A principal parte de hoje é ver como é que faz essa sequência. Temos os sinais associativos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, que eles são resolvidos nessa sequência. Então, primeiro a gente resolve parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. E mesmo obedecendo essa sequência, a gente tem a sequência de resolução, que a gente primeiro resolve as potências e as raízes, se tiver na questão, independente da ordem que ela vê. Se primeiro vier uma potência, a gente resolve primeiro. Se primeiro vier uma raiz, a gente resolve também. Depois vem a multiplicação e a divisão na mesma sequência. Se vier primeiro uma multiplicação, a gente resolve. Se vier primeiro uma divisão, a gente resolve. E por último, a soma e a subtração, também obedecendo quem vem primeiro. Então, essa é a principal parte para a gente poder resolver as questões de hoje. Então, vamos olhar aqui na tela. A nossa unidade temática é sobre números. O objeto do conhecimento é números inteiros, o uso, a história, a ordenação, a associação com pontos na reta numérica e operações. O conteúdo é a resolução e elaboração de problemas envolvendo operações com números inteiros. E a habilidade é que ao final da aula de hoje o aluno consiga resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros e suas aplicações em diversos contextos na educação, inclusive na educação financeira. Então, observe aí que a habilidade ela vai dar condições de você trabalhar em diversos contextos na nossa vida cotidiana, em casa, tanto no trabalho e principalmente na parte financeira. A aplicabilidade dos números inteiros ela é muito importante nessa área. Então a gente vai ver agora uma questão, né? A resolução de questões aí que diz o seguinte: em um campeonato de futebol, um time obtém 3 pontos a cada gol marcado e perde 2 pontos a cada gol sofrido. Esse time jogou 3 partidas nesse campeonato. Na primeira, ele marcou 3 gols e sofreu 1. Na segunda, empatou por 2-2. E na terceira, sofreu 1 gol e não marcou nenhum. Aí, quantos pontos no total esse time obteve nessas 3 partidas? Então, veja só, a gente vai criar uma tabela aqui que ela vai proporcionar a gente se orientar um pouquinho. Então, para saber na primeira partida qual foi o número de gols que o time fez ou que o time sofreu na primeira partida, na segunda e na terceira, para a gente não se perder, ok? Então, lá na tela, a gente vai ver que na primeira partida ele fez 3 gols, temos a primeira linha que são os gols feitos, e na segunda linha os gols sofridos. Então, ele fez 3 gols e sofreu 1. Na segunda partida foi um empate de 2-2. Então ele fez 2 gols e sofreu 2 gols. E na terceira partida ele não fez nenhum gol e sofreu 1 gol. O total de gols feitos foram 5 e o total de gols sofridos foi 4. Então a gente vai pegar 5 gols vezes 3 pontos, porque foram 5 gols feitos vezes 3 pontos, mais 4 gols que ele sofreu vezes menos 2, porque a cada gol sofrido ele perde 2 pontos. Ele sofreu 4 gols
vezes menos 2 pontos. Aí, continuando a sequência, 5 vezes 3 dá 15. Aí tem a questão do jogo de sinal entre mais 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. No final, vai dar 7. Na nossa resposta, é a letra C. É muito importante que você, quando se depara com uma questão dessa, para a gente não se perder no conteúdo, nas informações da questão em si, a gente cria alguma estratégia para memorizar ou para organizar essas informações. No caso aí, eu criei uma tabela de gols feitos e gols sofridos para eu poder me orientar a cada partida, quantos gols aquele time fez, quantos gols ele sofreu. No final, a gente soma os gols feitos e os gols sofridos e faz a multiplicação pela quantidade de pontos que representa cada tipo desse tempo, né? Desse gol. Se for gol feito, que é considerado gol pró, ou gol sofrido, que são os gols contra. Ok? Então, vamos para mais uma questão. Aí temos aí uma questão da prova Brasil, que diz o seguinte: na correção de uma prova, de um concurso, cada questão vale 5 pontos positivos, né? Cada questão certa. Cada questão errada vale menos 2 pontos. E cada questão não respondida vale menos 1 ponto. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7 e errou outro. E deixou de responder as restantes. Aí o número de pontos que Antônio obteve nessa prova foi. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento da primeira questão. Vou criar uma tabela onde eu vou colocar aqui, ó, primeiro o total de questões são 20. Aí de acertos ele teve 7 questões de acertos, 8 questões erradas. Aí eu vou fazer uma subtração. Veja, primeiro eu vou somar quantos acertos e quantos erros. Então, foram 15 questões entre acertos e erros. O que ele não respondeu foram 5 questões para dar o total de 20. Aí agora eu faço a sequência. 7 acertos vezes 5 pontos, cada questão, mais 8 erros vezes menos 2 pontos, cada questão, mais 5, que são as questões não respondidas, vezes menos 1, que é o que ele perde por cada questão. Aí aqui vai dar 7 vezes 5, 35, mais 8 vezes menos 2, tem o jogo de sinal, vai dar menos 16, e mais 5 vezes menos 1 também, vai ter o jogo de sinal, vai dar menos 5. O que resulta aí, 35 menos 16 menos 5 dá 14 pontos, foi o total que ele fez. Na nossa questão, a letra A. Então, verifiquem. Essa é uma questão semelhante à primeira. Quando a gente está no dia a dia resolvendo questões, a gente pega ela como modelo. Então, já que na primeira questão eu fiz uma tabela para organizar as informações, essa daí eu achei uma questão semelhante à primeira, então também utilizei a mesma estratégia. Coloquei uma tabela para poder saber qual era o total de questões, qual era o total de questões acerto, quais as questões que ele errou, e principalmente para eu saber quantas questões ele não respondeu, porque isso não veio informando na questão, a gente teve que fazer através de cálculo. E o restante são multiplicações e somas simples. Então vamos continuar com mais uma questão. Então essa é daí da Paraíba, né? Diz assim: Paulo abriu uma conta corrente com crédito de cheque especial e nela fez um depósito de R$ 300. Ele emitiu 2 cheques, um no valor de R$ 200 e outro no valor de R$ 300. Considerando que não houve nenhuma outra transação na conta de Paulo nesse período, seu saldo após a compensação desses cheques é de... Essa daqui é uma questão bem simples, que ela envolve a parte financeira. Então, primeiro vamos entender o que é cheque especial, que muita gente aí não entende. O cheque especial
é uma quantia que o banco oferece à pessoa para ele poder gastar, utilizar esse valor, mesmo que não tenha dinheiro suficiente na conta. Logo, após você conseguir esse dinheiro, você tem que restituir ao banco. Isso é feito um empréstimo. Ele vai confiar a você por 10 dias, 15 dias, seja qual for o banco, a proposta que ele lhe ofereça, para que você utilize esse dinheiro e depois restitua. Após esse período aí tem sim uma cobrança de juros, que é a questão monetária aí, para ele poder lucrar em cima. Mas nessa questão aqui, a gente vai resolver da seguinte forma. Então veja só, ele abriu uma conta com crédito especial e fez um depósito de R$300. Então ele vai ter R$300 positivo. Ele depositou, ele colocou esse dinheiro lá na conta. Depois ele emitiu 2 cheques, um no valor de R$200. Então quando a pessoa retirar, ele vai retirar 200. Então é menos 200. E depois teve um outro cheque de R$300. Também ele vai fazer uma retirada. Vai ficar menos 300. Então, no final, vai ficar 300 menos 200 menos 300, o que vai resultar em menos 200. Na nossa resposta, a letra C diz que ele vai ter R$200 negativos. Então, vejam só. Essa questão mostra aí que, ao final, ele ficou com R$200 negativos na conta. Antes ele tinha aberto a conta, depositou lá os R$300, e quando ele ficou fazendo essas retiradas sucessivas, aí o banco teve que emprestar um dinheiro para ele poder fazer essa retirada. Fica na conta lá aquele débito, R$200 negativos, para que futuramente ele possa fazer esse depósito. Ou seja, na conta aí está negativo em R$200. Vamos ver outra questão? Essa questão aí, ela mostra o seguinte: a parte da Lua, iluminada pelo Sol, tem uma temperatura de 110 graus positivos, 10 graus Celsius. E a parte não iluminada tem 130 graus negativos. A variação de temperatura entre a parte iluminada e a não iluminada da Lua, né? Aí vejam só. Essa questão, ela mostra o seguinte: a parte iluminada está a 110 graus, então é uma temperatura alta. Depois vai para a parte não iluminada, então a parte escura ela tem 130 graus negativos. Aí, querendo saber essa variação, é como se você tivesse um termômetro que está lá a temperatura a 110 graus, vai ter que descer esses 110 graus até zero e depois descer 130 graus até chegar em 130 graus negativos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses 110 graus que ele vai descer até chegar em zero e depois somar 130 graus. Então, a variação vai ser a soma desses dois valores. Então, aqui na questão fica 110, que é o que eu desci a primeira até chegar em zero, mais os 130 até chegar em menos 130. No total, 240 graus. Foi essa variação. De 110 até menos 130, ele variou 240 graus. Na nossa questão, a resposta é a letra A. Essa questão é bem interessante, que apesar de ser uma questão utilizada envolvendo aí a astronomia, né, a questão do satélite, né, o Sol, a estrela, a temperatura, mas a gente pode fazer isso no dia a dia. Bom, a gente tem refrigerador, tem ar-condicionado, tem geladeira, né, freezer. Então, tem vários equipamentos que trabalham também com temperatura. E a gente pode calcular essas variações térmicas entre um valor mais alto, um valor menor, qual vai ser a variação do clima, se o clima está quente, está chuvoso. Às vezes é comum a gente ver na televisão dizer assim, olha,
em tal região vai ter uma temperatura máxima de tantos graus e uma mínima de tantos graus. Então, qual vai ser essa diferença? Qual vai ser essa variação entre a máxima e a mínima? Então, isso daí a gente pode fazer também. Não necessariamente só serve para esse tipo, ou seja, com a Lua ou com outros planetas. Não, no dia a dia a gente utiliza também. Então, vamos para mais uma questão. Aí temos a quinta questão, diz assim, ó. Um depósito de bebida recebeu 32 caixas de refrigerante da marca A e 25 caixas de refrigerante da marca B. Cada caixa contém 12 unidades de refrigerante. Para o dono do depósito, cada refrigerante da marca A custa R$ 1,75 e o da marca B custa R$ 2,10. O dono do depósito de refrigerante pagou pelas mercadorias, né, o valor de... Aí vamos lá. Eu vou fazer aqui novamente uma tabela para a gente entender como é que está funcionando. Então, caixa do refrigerante tipo A são 32 caixas e do tipo B são 25 caixas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 32 caixas do refrigerante tipo A vezes 12, porque é a quantidade de refrigerante que vem em cada caixa, vezes o valor individual dele, que é R$ 1,75, mais 25 caixas do refrigerante tipo B, vezes 12 também, que vem 12 unidades em cada caixa, vezes o valor de cada refrigerante, que é R$ 2,10. O que vai resultar? No primeiro parêntese, fazendo 32 vezes 12 vezes 1,75, vai dar 672. Mais o segundo parêntese, que é 25 vezes 12 vezes 2,10, vai dar 630. Somando esses dois valores, 1.302. Na nossa questão, vai ser a letra A, que é R$ 1.302, foi o que ele gastou na compra desse refrigerante. Então, vejam só. Novamente, a gente cria uma estratégia para eu poder separar os valores, ali a quantidade de caixa, e me orientar a melhor forma possível para eu montar esse cálculo. Então, sempre que você tiver uma situação semelhante, você pode utilizar essa estratégia ou criar a sua própria estratégia para poder facilitar a sua montagem e finalizar com a resolução da questão. Então, vamos para mais uma questão aqui. Aí tem dizendo assim, na sexta. Um comerciante fez 3 vendas e teve prejuízo de R$ 16 na primeira venda, prejuízo de R$ 23 na segunda e lucro de R$ 45 na terceira. Podemos calcular o saldo resultante dos 3 negócios efetuando desta maneira. Eu gostaria de levantar um ponto nessa questão, que vocês observem as possíveis respostas. As respostas A, B, C e D, elas estão montadas como um cálculo matemático. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai montar o cálculo matemático e calcular o resultado final. Não é só calcular o resultado final, que muitas vezes a gente se depara com tipos de questão dessa forma, para a pessoa vai querer fazer o cálculo de cabeça. Ah, eu faço de cabeça, eu faço rápido e dá o resultado final. Aí tem que ficar atento às possíveis respostas. Ele não quer o resultado final, ele quer saber como é que você monta a questão, além do resultado final. Então vamos ver como é que fica. Aí aqui, ó, repetir a questão para a gente ver aí as informações. Se ele teve prejuízo na primeira venda, então é negativo. Prejuízo a gente coloca como negativo. Foi R$ 16, então vai ficar menos R$ 16. Teve um prejuízo na segunda, que foi R$ 23, então vai ser mais um prejuízo. Então, o prejuízo a gente bota negativo, aí vai ficar mais menos 23. E depois ele teve um lucro de R$ 45, então ele vai ficar com o valor positivo. A gente continua aí, ó, fica menos 16, tem um jogo de sinal ali, ó,
menos 23 mais 45. E vai resultar em 6 o valor final. Ele vai ter um lucro de R$6. Observe a forma que está a questão. Menos 16, menos 23, mais 45 igual a 6. Logo no início, quando a gente montou, ó, ficou menos 16 mais menos 23, entre parênteses, mais 45. E no final resulta em 6. Então, a nossa resposta é a letra A nessa questão. Então, observe que antes da gente resolver ou começar a resolver a questão, a gente tem que ver as possíveis respostas para ver se ela está no valor final ou está numa montagem de cálculo. Então, essa questão, ela tinha que você montar o cálculo além de dar o valor final. Okay? Então, vamos para mais uma questão. Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas, distanciadas 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Então, veja só. Apesar de estar disposta aí essas árvores, ela está representando uma reta numérica, onde a porteira na figura ali representa o 0 e todas as outras árvores elas estão distantes umas das outras, inclusive da porteira também, 3 metros. Então, qual é a distância da quinta árvore à porteira, né? E a porteira? Então, é só eu continuar. Se a porteira para a primeira árvore foi 3 metros, então para a segunda vai ser 6, para a terceira vai ser 9, para a quarta vai ser 12 e para a quinta vai ser 15. Na nossa resposta, a letra A, 15 metros. Então, vocês aí observam que mesmo uma figura que aparentemente não tenha nada a ver com a reta numérica, mas só a disposição da distância entre uma árvore e outra, ela faz uma representação de uma reta numérica. Então, a gente observa aí, apesar que na própria questão diz que as árvores estavam distantes 3 em 3 metros, mas na própria figura mostra entre a porteira e a primeira árvore já é 3 metros. Então, a gente deduz que a sequência das árvores vão ser de 3 em 3. Aí a gente vai somando até chegar ao final. Então, eu agradeço a vocês aqui a companhia até o final dessa aula. Peço que acompanhem as nossas aulas na EducaPE nas outras semanas que vão vindo aulas com revisões, com assuntos interessantes, resolução de questão. Então, espero vocês na próxima e obrigado.